Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 15 de setembro de 2025. Crise alimentar na Rússia revolta moradores contra o governo. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem um like, porque aqui vocês veem a verdade. Sempre a verdade, e com isso vocês ajudam o canal a fortalecer na comunidade que gosta de geopolítica, desse assunto, da guerra da Ucrânia, e bem como junto ao YouTube que distribui para mais pessoas. E também peço a vocês que continuem compartilhando. Agora, eu quero agradecer àqueles que compartilharam, já tivemos bons resultados, o número de inscritos diário tem aumentado. E graças a esse trabalho que vocês estão fazendo, o que eu agradeço, sou grato de coração, uma gratidão eterna a vocês, e peço que continuem, e peço àqueles que não estão compartilhando que nos ajudem também, compartilhem e recomendem o canal, tal como outros assim o fizeram. Muito obrigado. A crise alimentar, ela está acontecendo por causa da guerra na Ucrânia. Nós vamos ver, vou apresentar informações, inclusive são informações dos próprios ministérios da Rússia, que parece que não estão mais com medo de falar a verdade, que não é tão controlada porque é uma realidade. E ela está atingindo o povo, e é importante destacar que mesmo muitos daqueles da população que eram a favor da guerra na Ucrânia, porque todo mundo na Rússia acreditava no que o ditador da Rússia falou, que essa guerra ia ser um passeio na Ucrânia, né? Em um mês eles iam dominar, né? E o povo ia ficar batendo palmas, eles iam ficar fazendo paradas militares, mas não é isso que aconteceu. E com agora o aumento da guerra, intensifica, ele fez uma nova ofensiva, mas não só pela nova ofensiva, mas na realidade por esses mais de 3 anos e meio de guerra, que se não me engano uns 43 meses que essa guerra já existe, essa maldita guerra, né? Ela fez com que comece a haver um desabastecimento, porque faltam alimentos básicos, como batata, como tomate, que não são importados. Tradicionalmente eram produzidos pela própria Rússia. E pelo menos batata é um item muito importante no cardápio diário do cidadão russo comum. Apenas como exemplo, tem outros, né? E isso leva a um desastre alimentar na Rússia. Ele é crescente e revolta moradores contra o governo. Então a Rússia enfrenta uma redução sem precedentes. Por exemplo, centeio é importante para o pão. Ela sempre produzia todo o seu centeio. Eles conseguiram apenas 1.166.000 toneladas foram colhidas em 2024, agora no ano passado, né? O menor número de todo o período da guerra, dessa segunda fase da guerra, que começou em 2022. É o menor número colhido. O primeiro ano foi normal, o primeiro número da guerra, que veio ainda do ano anterior, mas aí começou a diminuir e todo mundo dizia, não, as sanções não faziam efeito, não faziam efeito. Também fizeram efeito nisso, né? Vocês já vão ver no desenrolar do artigo, porque tem muita coisa que vem de fora para poder produzir isso. A revista Forbes, ela escreveu sobre isso com referência a um centro analítico de agronegócios chamado AB Center, né? Então, esse é um órgão russo, né? De acordo com o chefe do centro, o Alexei Plugov, em 2024 a produção caiu mais de um terço, 30%, em comparação com 2023, quando a queda foi de 21,4%. No segundo ano da guerra, em 2023, já foi 21,4%. As previsões para 2025 permanecem ainda sombrias, segundo ele. São esperadas cerca de 1 milhão de toneladas, o que significa uma queda de mais de 16%. Em meio à quebra da safra, a Rússia aumentou significativamente as importações de alimentos. Somente entre janeiro e julho de 2025, 24,3 bilhões de dólares em alimentos e matérias-primas foram importadas para o país, cerca de 15% a mais do que no ano anterior. Este foi um aumento recorde entre todas as categorias de produtos. Pela primeira vez em 6 anos, a Federação Russa se tornou uma importadora líquida de alimentos. As importações superaram as exportações, que sempre ele tinha muitos produtos agrícolas para exportar, em 3,8 bilhões, ou seja, as importações sempre foram menores, agora são maiores. A escassez de alimentos se manifestou, entre outras coisas, em um forte aumento nos preços de vegetais, né?
produtos da Mongólia, China, Índia, Argentina, Emirados Árabes, Estados Unidos, entre outros. O Brasil não vi citado nessa relação desse centro, né, que divulgou esses números, né? Outros países começaram a ser importados em massa desses países que eu citei para a Rússia. A crise foi agravada por problemas climáticos e pela falta de acesso a sementes estrangeiras na Rússia. Eles não têm sementes mais para plantar e tem um problema das sanções. Os agricultores perderam até 20% da colheita de batata. 20% de batata, que é um prato essencial no cardápio russo. Cerca de 12% de grãos e mais de 20% na beterraba. Com beterraba eles fazem aquele famoso borscht ucraniano, que eles copiaram da Ucrânia e eles também fazem, mas é um prato importante no cardápio da Rússia. O ano de 2025 não trouxe alívio. O sul da Rússia foi assolado pela seca, o que pode ter levado as colheitas de grãos no território de Krasnodar e na região de Rostov a serem as mais baixas nos últimos 13 anos. É uma região de Rostov, como eu disse, a província de Krasnodar, também ali, de Rostov e Krasnodar, elas são próximas à Ucrânia, né? A colheita de cerejas em Krasnodar diminuiu 4 vezes, enquanto a de girassol e milho caiu 1/4, ou seja, 25%. O trigo sarraceno também caiu para o mínimo em 6 anos. O professor Peter, né, Franco Pan, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, observou: esta situação expõe a fragilidade a fragilidade estrutural da economia militar da Rússia. O que ele quis dizer é a economia de guerra do ditador que trouxe a tudo essa situação. Ele não se importa se o povo tem o que comer, ele se importa se faltar munição para os fuzis, munição para os tanques e para a artilharia, etc. A crise na agricultura russa está aumentando a dependência do país em relação às importações, minando a estabilidade da economia, demonstrando a fragilidade do modelo do ditador da Rússia. É o modelo da cabeça dele, que ele não segue os modelos econômicos tradicionais, acadêmicos, dos ministros da economia e tampouco da presidente do Banco Central. Além disso, a mídia noticiou que a Rússia será atingida por uma onda de demissões. Milhões de pessoas perderão seus empregos em breve. A mídia russa divulgou isso. Os sintomas da crise na economia russa estão aumentando e as empresas locais estão entrando no outono com ansiedade. 1 em cada 10 empresas planeja demitir funcionários. A economia está estagnada, a demanda está caindo, e em vez de novos empregos, cresce o exército daqueles que se preparam para perder seus empregos. De acordo com um estudo dos serviços Rabota.ru, né, o SBR-POR, seria Podbor, publicado no jornal Izvestia, e eles relataram que 12% das organizações relataram planos de reduzir seu quadro de funcionários. Há um ano havia um número significativo menor delas, apenas 8% demitiram, agora já subiu para 12%. Ao mesmo tempo, o número de empresas dispostas a contratar caiu quase pela metade. Se no final de 2024, 1 em cada 2 empresas estava procurando funcionários, agora apenas 1/4, ou seja, 1 em cada 4. Se somarmos esses 12% das empresas, os números reais, isso representa centenas de milhares de empresas em toda a Rússia. Mesmo com demissões mínimas, isso pode significar de milhões de empregos em risco. O que está acontecendo está causando grande indignação da população contra o governo, que está em filas de supermercados para comprar de uma maneira limitada produtos básicos de alimentação, e agora está recebendo cupons, não vai comprar em dinheiro, para justamente, quer dizer, vai pagar em dinheiro, mas ele vai receber cupons para ter uma determinada cota de consumo diário, tipo um leite, 2 leites, meio quilo de batata, coisas assim, ou seja, justamente porque não tem para todo o mundo. A guerra que o ditador da Rússia
de uma maneira incompetente e burra, levou o seu país, está também fazendo um grande mal às pessoas do país dele, que estão começando a ficar indignadas, ou já talvez estejam muito indignadas, mas eles ainda têm medo, porque a repressão é muito forte. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. É importante, quero agradecer de novo a todos aqueles que me ajudaram, que aumentou o número de inscritos graças à divulgação. Peço a vocês que continuem divulgando e aqueles que não divulgaram, juntem-se a esse esforço para indicar, recomendar e compartilhar o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.